8 truques psicológicos irão fazer você vender mais. Primeiro grande truque psicológico: sem dor, sem venda. Sem dor, sem percepção de valor. Se o cliente não perceber que ele tem um problema, se ele não sentir esse problema, ele simplesmente não vai, muitas vezes, se movimentar para uma decisão de compra. Né? Dentro do processo de vendas, onde você faz o levantamento de necessidades, onde você faz as perguntas, onde você entende quais são as dores, o que está tirando o sono dele, porque ali, se você não conseguir descobrir, tudo que você for fazer depois disso pode simplesmente ir por água abaixo. Escute isso que eu vou falar para você. Dentro da neurovendas, normalmente a gente entende que o que movimenta o cliente para uma decisão de compra é uma dor só. O resto é perfumaria. Como assim? Quer dizer que quando você identifica a dor que realmente está incomodando ele, todo o processo seguinte fica muito mais fácil. E talvez tudo aquilo que ele utiliza naquele momento como argumento, como objeção e tal, na verdade, ele só está usando a perfumaria para tentar conquistar algo, desconto, assim por diante. Número 2, se posicione como uma ponte. Então, pense comigo, se o cliente tem um problema, ele está no ponto A e ele quer resolver aquilo, entende? Problema, dor, como pode ser também uma ambição, pode ser um desejo, pode ser a realização de um sonho. Então, ele tem aquilo lá, o estado A, e ele tem que chegar até o estado B. Então, se posicione como a ponte para ele sair do estado A até o estado B. Eu vendo o destino e eu me posiciono, olha, tá vendo? Eu vou te ajudar a chegar até isso. Legal? Toda vez que o cliente vê você como um parceiro para ele chegar a resolver aquilo que ele quer, para ele chegar aonde ele quer, um grande parceiro e não simplesmente alguém que quer o dinheiro dele, a coisa muda de conversa. Faça o cliente reconhecer a própria dor. Então, uma coisa é ele perceber, né? É ele saber, entender que ele tem um problema. Outra coisa é ele reconhecer aquele problema. Porque às vezes ele olha aquilo que você está falando e fala: não, mas isso aí não está me incomodando. Não, mas isso aí não está me dando prejuízo. Não, mas isso aí, para mim, ainda não está me tirando sono. E aí, obviamente, é difícil, por quê? Porque ele não vai perceber valor naquilo que você está ofertando. Ele precisa reconhecer que aquilo é um problema para ele. 4, transforme a dor em algo insuportável. Ou seja, você precisa mostrar de forma muito estratégica, de forma muito inteligente, o que vai acontecer com esse cliente se ele não agir rápido. Por quê? Perceba, quando você simplesmente faz com que ele reconheça a dor, ele pode falar para você: faz sentido, gostei da sua oferta, tá, mas vamos fazer assim? Mês que vem, quando você passar aqui, a gente conversa. Ele percebeu que tem um problema, né? Ele reconheceu que tem um problema, mas ele não quer resolver o problema agora. Então, esse é um outro ponto. Eu preciso transformar essa dor em algo insuportável. Ou seja, em outras palavras, eu preciso colocar a dor na ferida. Eu preciso fazer com que ele queira resolver isso logo. E como é que eu faço isso, professor? Mostrando o que vai acontecer ali na frente se ele não agir logo. O prejuízo que isso vai causar, o incômodo que isso vai causar, o quanto de dinheiro ele vai perder, o quanto isso vai impactar na saúde dele, o quanto que isso vai impactar no relacionamento dele, na família dele. Não venda, guie o cliente até o sim. Então, quando a gente fala de vendas consultivas, a gente fala em guiar o cliente, em simplesmente ajudar o cliente a comprar. Perceba, as pessoas não gostam que vendam para elas adoram comprar. Porque o que gera dopamina, o que gera sensação de prazer? É a pessoa entender, ou pelo menos acreditar que é ela que está tomando decisão, não que tem um vendedor ali que está insistindo para ela comprar algo. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Quando o cliente fala, olha o que eu comprei, ele está falando com felicidade, ele está falando com alegria, é muito provável que ele vai ficar satisfeito, vai indicar para outras pessoas. Agora, quando ele fala, olha o que me venderam aqui, é quase como se ele falasse, olha como eles me empurraram isso. Então, ele já criou uma antipatia com você ou com o teu produto que vai ser muito difícil você vender mais e, principalmente, ele indicar para outras pessoas. Transforme objeções em oportunidades. Se coloque no lugar, use da empatia, fale para o cliente, olha, eu também já me senti assim, eu também já fui inseguro assim, eu também já tive essa mesma preocupação. Olha, nós tivemos clientes XYZ que também passaram pela mesma dificuldade. E mostre isso como uma empatia e transforme aquelas objeções que estão surgindo
em oportunidades para você fazer a sua oferta. 7, faça ancoragem de preço. O ser humano ele tem a tendência de ter como referência o primeiro número do qual ele recebe, certo? A informação que ele recebe. Ele começa a ter aquilo como referência. Então, sempre que você for fazer uma oferta, procure utilizar de forma inteligente essa ancoragem. Ela consiste no quê? De você simplesmente utilizar um preço, um número maior, para que o cérebro tenha como referência, ou pode ser até ancoragem de tempo, né? Mais rápido, mais devagar, com, sem, são contrastes de ancoragem também que funcionam muito bem, e isso ajuda o cérebro a tomar decisões. E por último, use o feitiço contra o feiticeiro. Como assim, professor? Use o feitiço contra o feiticeiro. O que você quis dizer com isso? Se você usou de uma forma inteligente, as perguntas certas, né? Fez os diagnósticos, conseguiu identificar quais são as dores e tal, pode ter certeza que o cliente deu muita informação poderosa que você vai usar contra ele na hora do fechamento. Ou seja, quando o cliente talvez colocar ali uma objeção ou outra, você vai falar, mas deixa eu ver se eu entendi. O senhor mesmo me falou agora há pouco que o senhor estava com esse problema. Ou seja, você vai utilizar simplesmente o feitiço contra o feiticeiro. Ah, professor, mas isso não é pegar pesado? Ah, professor, mas o cliente não vai ficar chateado? Não. Não é o que você fala, é como você fala o que você fala. Esse é o grande segredo da comunicação. Bom, então você pode falar tudo de forma clara e direta. Aliás, os clientes gostam. Agora, você não precisa ser grosso, mal educado, não precisa ser uma entonação de voz ríspida. Não, pelo contrário. Uma pessoa que sabe colocar as palavras de uma maneira muito empática, muito legal, mas que você simplesmente utiliza isso de uma forma muito estratégica e muito direta para que o cliente perceba que ele não está lidando com um amador, ele está lidando com um profissional. Faz sentido?